A vida do teu filho, Senhor, nosso pastor Diogo, que está na incumbência, Senhor, de trazer o estudo, Senhor, da tua palavra nesta noite. Pai, usa a vida do teu filho como tu tem feito aqui, Senhor, todas as terças-feiras, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, trazendo, Senhor, o estudo da tua palavra, como já foi falado aqui no início. Meu Deus, para que nós venhamos, Senhor, não sairmos daqui da mesma forma que entramos na tua casa, mas, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade, Senhor, cheios da tua palavra, cheios, Senhor, do conhecimento e da sabedoria da mesma. Pai, usa o teu filho, faz dele boca de Deus nesta noite, nesta hora. Meu Deus, que nós não venhamos ouvir aquilo que nosso coração quer que nós venhamos ouvir, mas aquilo que o teu Espírito vai falar através dos lábios do teu filho, para que nós venhamos, Senhor, se for para nos confrontar, nos confronta, Senhor, com a tua palavra, Senhor, pois a tua palavra, ela é poderosa. A tua palavra, Senhor, ela diz, Senhor, que ela é como uma espada de dois gumes, meu Pai, que ela penetra juntas e medula do nosso corpo. Então, meu Deus, toma nas tuas mãos a vida do teu filho, Senhor. É o que eu te peço, te oro, e já por fé eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, saúde a igreja do meu Senhor com a graça e a paz de Deus, amém. Aprendi com o meu Senhor, certo? A falar sempre aquilo que Ele coloca no meu coração e não temer, porque quando o Espírito Santo de Deus nos traz a incumbência de ser mensageiro da palavra, de levar a palavra a corações, nós não devemos temer. Porque quando o Espírito Santo de Deus se revela, nós sabemos e entendemos que a igreja do Senhor compreende aquilo que está sendo falado e apresentado a cada coração. Então, quando Deus lhe chamar para falar algo da parte de Deus, não tema, fale. Porque a responsabilidade vem do Espírito Santo de Deus. Amém? Tenha medo não, viu? E assim é o mensageiro do Senhor. Jesus não teve medo. Jesus foi enviado pelo Pai e falou aquilo que o Pai relatava a ele. E podemos entender e ver que muitas vidas se converteram ao Evangelho, entenderam a palavra, tiveram dúvida, né, quando o Senhor Jesus falou por palavra, mas o Senhor é tão maravilhoso que ainda foi explicando, né, para que eles pudessem entender e compreender a palavra do Senhor. Peço aos irmãos, estamos falando, coloca o tema aí, Janilson. Estamos falando sobre vida eterna. Glória a Deus. É um estudo bem antenado, né? Porque muitas das vezes, irmãos, nós se preparamos para o dia de agora. Nós buscamos para o momento, para as circunstâncias, mas não guardamos dentro do nosso coração o que virá a acontecer. Eu sei que a Bíblia vai nos relatar que o dia da manhã pertence ao Senhor, mas nós temos que ter um ensinamento da palavra, a compreensão de Deus do que vai acontecer, irmãos. Então o que Deus vai falar nessa noite com nós é sobre vida eterna. Deus vai relatar a nós que existe dois caminhos, existe duas moradas. E às vezes por falta desse conhecimento, como a palavra do Senhor relata e fala no nosso coração, muitas vidas estão se perdendo na caminhada com Cristo, infelizmente. Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 12, verso 2. Olha o que é que Daniel fala. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel, bem sábio e inteligente, compreendedor da palavra de Deus, relata que os que dormem ressuscitarão. Uns serão alegres, irmão.
irão se encher de alegria, satisfação, por herdarem um reino, por estarem próximo do Criador e de Deus. Outros será momento de desespero, tristeza, angústia, por não herdarem aquilo que muitas das vezes o Senhor falou aos corações. Veja que a compreensão de Daniel é bem clara, bem explicada para nós no momento de agora, que todos ressuscitarão. Os que dormem no pó ressuscitarão. Veja, irmão, a alegria daquele que morreu em Cristo Jesus, a satisfação por ter feito aquilo que a palavra sempre relatou aos corações, por terem sempre obedecido a palavra de Deus. Veja, irmão, a alegria naquele grande dia de ressuscitar e estar ao lado de Deus, irmãos. Por herdar uma promessa, vida eterna é uma promessa que o Senhor fala a nós todos os dias, mas parece que a nossa mente, a nossa inteligência esquece da vida eterna. Acha que o momento é agora, a busca é para as coisas dessa terra e se perde, irmão, infelizmente. Então está aí a explicação para nós. Todos ressuscitarão. Aí eu pergunto para vocês, irmão, diga assim para o seu irmão: irmão, tem promessa de vida eterna para você, irmão. Vamos ficar atenado, alerto. Tem promessa. Isso é uma promessa que será cumprida naquele grande dia, irmãos. Mas a inteligência, né, do ser humano, da criação de Deus, parece que se esquece dessa promessa. Veja, irmão, que tudo nos dias de hoje atual tem sido motivo para tirar o nosso foco e a nossa direção de um reino, de vidas, de almas, de estar próximo de Deus, ceiar com Ele. Ah, Jesus, que tem misericórdia de nós. Esse versículo, como tantos outros pronunciados por Jesus no Novo Testamento, revela que após o julgamento final, o destino do justo será um, e o dos ímpios outro. Os justos irão para o descanso eterno, e os injustos para o tormento eterno. As lutas, irmãos, são nos tempos atuais. É aqui que nós temos que fazer a obra do Senhor, realizar para Deus. Jesus criou o mundo em 6 dias, criou toda a existência. No 7º, Ele teve o descanso. Mas esse descanso aqui, que Daniel está falando, é um descanso eterno, irmão. Sofrimento desta vida atual não irá mais existir. Você vê com os seus próprios olhos, morte não irá mais acontecer. Hoje pela manhã eu pude ver uma mãe chorando. Perdeu o seu filho de 15 anos, irmãos. Tristeza no coração daquela mãe. Passando e vendo ela relatando a morte do seu filho. Teve nem velório, irmãos, pelo estado que ficou. Mas vamos fazer uma análise, irmão. A palavra está sendo pregada, a palavra está sendo anunciada, está sendo revelada e é constantemente aos corações. Mas as decisões de nós termos um descanso naquele grande dia vai partir de nós. Se não partir de mim, eu ter esse empenho para buscar esse descanso aqui não é só um dia não, irmãos. Como nós vemos relatado na Bíblia, que no sábado não é o dia do descanso. Aqui será um descanso eterno, irmãos. Então esses dias atuais são dias de trabalhar para o Senhor, de realizar para Deus, de fazer aquilo que a palavra nos relata, irmãos. E de pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, deixar ser instrumento na mão do Senhor.
Diga assim, irmão, você quer ter um descanso eterno? Trabalhe para o Senhor. Olha, irmão, quem realizar para Deus e fazer aquilo que está na palavra, obedecendo ela, vai ter descanso eterno, vai ter vida eterna, irmão. Mas nós vamos ver alguns versículos para frente, quem não fizer, infelizmente, irmãos. São realidades da Bíblia, são realidades e verdades da parte de Deus. Então aqui está o destino, irmãos. Destinações diferentes, habitações diferentes. Nós vimos numa terça passada, lá em Lucas 16, onde fala do rico e do Lázaro, irmãos. Poxa, meu irmão, um recebeu toda a riqueza existente na terra, foi dado a ele tudo, não soube usufruir daquilo que Deus entregou. E o outro chagas, irmãos, passou por tribulações, dificuldades, mas veja a diferença, Emerson, quando eles estavam diante das situações. Lázaro usufruindo do melhor. O rico sendo atormentado, irmãos. Então aquilo que Deus entregou na nossa mão, irmãos, vamos colocar e vamos trabalhar para o Senhor, vamos realizar para Deus. Você é o instrumento na mão do Senhor, irmão. Nesses últimos dias é eu e você. Nós somos os mensageiros atuais. É nós que temos que levar e anunciar essa palavra. Nós temos que dizer a realidade, irmãos. Existe um céu e existe um inferno, para ver se nós e as pessoas desse mundo se conscientizam, irmãos. Tem uma consciência melhor da vida que estão levando, da forma que estão se comportando, seja dentro da igreja ou fora. Fazer aquilo que está dentro do nosso coração é a coisa mais fácil do mundo. Fazer aquilo que nós desejamos, irmão. Mas fazer aquilo que a palavra ordena, obedecer essa palavra, irmão, é duro. Tem que estar firmado, abalizado na palavra, senão não faz, não realiza. Peço aos irmãos, antes de eu entrar em outro texto, pedir para o Jânio colocar aquele vídeo lá. Eu vou passar alguns vídeos, irmão, para nós termos uma consciência melhor do que a situação atual. São realidades. Você já parou para pensar que você só tem uma vida? Acho muito bom você pensar o que fazer dela. Você já parou para pensar que hoje, fazendo um cruzamento de volta para casa, você pode morrer? Você pode ter um infarto na madrugada? Não fala isso. Posso falar, a morte é uma certeza. Eu posso não voltar para casa. Aí não vai adiantar mais nada o que você procurou aqui na terra. Aí é a hora de estar diante do grande trono branco. E aí? Eu estou falando sério essa noite. Eu viajei quase 1000 quilômetros. Eu não cobro para pregar. Eu ia vir de avião. Como ia ficar mais difícil, mais caro, eu falei, tudo bem, pastor, eu venho de carro. Eu dou minha vida pelo ministério. Eu dou minha vida pelas almas. Eu não quero um centavo de nada, nem de ninguém, nem fama, nem popularidade. Eu só quero que o reino de Cristo avance, que as almas sejam salvas e que Ele seja glorificado nesse mundo caído.
falando de céu ou inferno, morte ou vida. Eu não vim aqui falar sobre a sua melhor vida na terra, o seu financiamento. Eu não vim falar dos seus pneuzinhos. Eu não vim falar da sua beleza. Eu estou falando da sua eternidade. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Os crentes de hoje estão ganhando o mundo inteiro, estão prosperando, enriquecendo, avançando, entrando na política, na economia, mas eles estão perdendo as almas. Só tem uma evidência. E se você está aqui, seja eu, pastor obreiro, pastor de 1 ano, pastor de 90, não interessa. Se não está dentro dessa doutrina, é bode, é joio, não vai dar vida eterna. Só tem uma doutrina que ensina a segurança da salvação. Ela chama regeneração. Em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Regeneração, novo nascimento. Porque se você foi regenerado, você é salvo. Se você é salvo, você é convertido. Se você é convertido, você é trigo. Se você é trigo, você será salvo. Regeneração. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se tem algum jovem aqui que não foi regenerado, um ancião, um presbítero, que não nasceu da água e do Espírito, que não foi transformado pelo poder de Deus, esse não pode herdar a vida eterna. Regeneração é feita pelo poder do Espírito Santo. Como ela é feita? O homem morto em Adão, corrupto na sua natureza, morto em delitos e ofensas, filho da ira, inimigo de Deus, ele vem quando ele ouve o evangelho da graça. É o evangelho, não é essa parafernália aí fora não, a exposição fiel do evangelho. Quando ele ouve, o Espírito Santo vem no seu coração, ele crê, ele se arrepende, e naquela hora o Espírito Santo o transforma numa nova criatura. Isso é regeneração. Irmãos, parece, né, que as pessoas estão presas na atualidade, irmãos. Parece que aceitaram Cristo, receberam Cristo, mas continuam na mesma condição e na mesma situação. Jesus está dizendo que tem que ter uma transformação, uma regeneração, uma mudança de vida, um quadro totalmente diferente antes de chegar até a Cristo. As pessoas querem estar numa condição de exortarem uns outros, mas não têm testemunho. Não dão testemunho de vida, de mudança, de transformação, mas querem exortar o próximo, querem convencer uma vida que o caminho dele é errado, mas não mudam, estão na mesma condição. Como uma vida dessa vai receber uma palavra, se não há mudança em nós? Primeiro, nós que somos mensageiros, precisamos estar em novidade de vida, em mudança, para que a palavra seja pregada e as vidas ouçam e se arrependam. Um arrependimento verdadeiro, sincero, grato. É muito fácil montar uma mensagem, irmãos. Eu estudo, eu consigo montar uma mensagem, mas o meu testemunho vai contar muito para as vidas ouvirem e entender o evangelho verdadeiro. As pessoas querem salvar as vidas, mas não estão salvando a si mesmo, não estão buscando a sua própria salvação, mas querem salvar os outros.
Glória a Deus. Essa é a hora, irmãos. Esse é o momento. Essa é a realidade. Vamos fazer uma análise de nós mesmos, cada um, irmão. Como as pessoas nos veem. Será que as pessoas têm enxergado em nós mudança, transformação? Será que o que está fluindo de nós é o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra? Como as pessoas têm nos visto, Joninho, sai fora. Joninho estava comentando aqui. Pastor escreveu uma mensagem para a família, foi isso? 3 dias e ressuscitaria. Morreu, irmão, não ressuscitou em 3 dias. Que evangelho é esse, irmão, que nós apresentamos? Que palavras são essas que irão convencer as vidas? Deixaram ele ainda 3 dias congelado. Não deu para vir mais a vida, não. As pessoas pegam um contexto desse e colocam tudo nas costas da igreja do Senhor, irmãos. Os falsos ensinamentos, os falsos mestres, ensinando o que não é verdade. A verdade está na palavra de Deus. Se Jesus disse, Lázaro ressuscitou. Mas saiu dos lábios de Jesus, irmãos. Não saiu dos lábios de qualquer um não, Jonício. Saiu dos lábios daquele que conhecia toda a realidade. Aleluia, Jesus. Peço aos irmãos a abrirem a sua Bíblia lá em Mateus. Mateus capítulo 22. Verso 13. Olha aqui, irmãos. E disse então o rei aos servos: amarrai-os de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui está a parábola das bodas, irmãos. Veja que era afronta para um rei, um convidado não se vestir da forma correta. Então o rei aborda aquele convidado e vê ele totalmente diferente. E era uma afronta para o rei na atualidade não se vestir da forma correta, sendo convidado para uma festa de bodas. Veja que Jesus ilustra isso daqui, irmãos. Aleluias. O rei enviou o convidado, insultou para a prisão e tormento, para pagar pelo crime contra seu governante. Isso é parte da punição daqueles que rejeitam a Cristo. Veja, irmãos, que aqueles que rejeitarem Cristo, não quiserem vivenciar o evangelho verdadeiro, não quiserem agarrar nas promessas do Senhor, serão rejeitados como esse convidado foi rejeitado pelo rei. Hoje, irmãos, viver o cristianismo é fácil, irmãos. Se vestir calça social, camisa manga longa e gravata. Mas o que conta, irmão, é o nosso testemunho como cristão. Eu ainda até não consigo me adaptar, gravata, essas coisas, eu fico todo incomodado, chego com isso aqui tudo vermelho em casa. Mas é a regra da igreja. Mas se vestir dessa forma, é top, irmão. Mas a palavra, se revestir da palavra, guardar a palavra, praticar a palavra,
Obedecer a palavra nas atualidades, irmão, não é fácil, porque queremos vivenciar aquilo que está no nosso coração, o nosso desejo. Eu disse para o Senhor: Senhor, eu tenho um sonho, mas só se realiza se tu quiser. Se tu não quiser, vou continuar da forma que tu quer, Senhor. Mas me ajuda todo dia a obedecer a tua palavra, que não é fácil, Jesus. Eu estava conversando com Jesus, eu disse, não é fácil vivenciar a tua palavra. O mundo é corrupto, irmão. O inimigo, ele trama no mundo para corromper os cristãos, aqueles que já receberam a palavra, tem um evangelho no coração. Estava pregando hoje na live sobre o bom pastor. A ovelha, ela consegue ouvir a voz do bom pastor. Da mesma forma que tem a voz do bom pastor, tem a voz do inimigo para roubar, matar e destruir. Só que a voz, a ovelha que obedece a palavra, ela consegue ouvir a voz do bom pastor. No mesmo Mateus, capítulo 25, verso 13, diz assim, ó. Mateus 25, verso 30, viu? Verso 30, desculpa. Lançai, pois, servo inútil, nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui fala de outra parábola, irmão, dos talentos. Quantos talentos, irmãos, foi entregue nas tuas mãos? Aquele que consegue entender a voz do bom pastor e recebe os talentos, ele consegue multiplicar, irmão, os talentos que foram entregues nas suas mãos. O servo inútil, ele enterra os talentos que Deus entregou. E naquele grande dia, os servos inúteis, é a palavra que está dizendo, irmão, serão lançados no fogo, nas trevas. A Bíblia relata que o choro é eterno, irmão. O ranger de dentes é eterno. A quintura é eterna, não para, irmão, é algo eterno. Como tem vida eterna para nós, tem também algo ruim para aqueles que não conseguirem multiplicar o talento que foi entregue nas suas mãos. Olha o estado final dos ímpios, irmão. É triste, irmãos. Aquele grande dia, porque a Bíblia diz que seremos chamados pelo nome. Jonilson, só tem um, irmãos. Iremos conseguir ouvir a voz do bom pastor chamando o nosso nome, irmão. Imagine naquele grande dia o Senhor: aparta-te de mim, servo inútil. Foi-te entregue vários talentos e tu não conseguiu multiplicar, tu enterrou aquilo que eu te entreguei. Tinha vidas para ser alcançadas com os teus talentos. Tem vidas sedentas, irmãos. Tem vidas precisando. Você vai passando constantemente, as pessoas lhe abordam pedindo uma oração. Ora por mim, irmão. São vidas presas, irmão. Estão aprisionadas, nós já somos libertos. Então vamos fazer aquilo que a palavra nos ordena, irmãos. Multiplicar os talentos. Eu disse para minha mãe, o testemunho da senhora é para alcançar essa família aqui todinha. Coloca para fora, mulher. Tudo que tu passou aí, quando tu abrir os teus lábios, as vidas irão se plantar aos pés do Senhor. Não se prende no que tu está vivendo não, mulher de Deus. Coloque esses talentos para fora. Eu conversando com ela. São realidades, irmãos. Tem uma noção do teu testemunho, Daphne? Tem, né? Coloca para fora, mulher. Vai aonde Deus te mandar.
tu tem amigos, tu tem colegas, tu estava, né, um dia desses conversando com a gente, né, que conversava com um jovem, não tinha mais nem esperança daquele jovem voltar para o Senhor. Foram as palavras que Deus colocou no teu coração. Vai avante, avança, vai adiante. Fala, irmãos. Vidas irão se render, não tem como, irmão. Quando nós entendemos o Evangelho por completo e abrimos os nossos lábios, as vidas se convertem, não tem como. Mas se chega algo na nossa vida, uma enfermidade, já é motivo de nós parar, irmão. Se levanta uma luta, um obstáculo, já é motivo para nós não realizar para Deus. Serve inútil, tu recebeu talentos. Peço aos irmãos para abrirem também lá em Romanos. Romanos capítulo 2, verso 8 e 9. A saber, verso 7, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. Mas a indignação, a ira aos que contenciosos desobedecem à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que pratica o mal, primeiramente judeus e também gregos. A palavra do Senhor está falando de dois tipos de povos, judeus e gregos. Jesus não faz acepção de pessoas naquele grande dia. Deixa eu dizer logo para mim e para você, irmãos. Não vai ter acepção de pessoas, seja judeu e seja grego. Todos irão passar pelo julgamento. Aquele que praticar o bem, fazer aquilo que está de acordo com a palavra, a vida eterna. Aquele que praticar o mal, fazer tudo ao contrário da palavra de Deus, tormento eterno. A palavra do Senhor está dizendo, irmãos. É a palavra. Romanos capítulo 2, verso 8 e 9. Aleluias. Que diz assim, ó. O destino final dos ímpios é descrito na Bíblia como algo terrível e que vai além de toda imaginação. São as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, por causa da frustração e do remorso ocasionados pela ira de Deus. Em uma fornalha de fogo, onde o fogo pela sua natureza é inextinguível, causa perda eterna ou destruição perpétua. Agora vamos abrir lá em Apocalipse 14, verso 11. Aqui diz a palavra do Senhor: a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia e nem de noite. Os que adoram a besta, a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Irmãos, a fumaça não se acaba lá. Não tem trégua, irmão. A Bíblia é tão realidade, irmão, para nós, que não tem trégua do tormento. A fumaça é inextinguível, não dá para parar. Esses são finais daqueles que não querem caminhar com Cristo. É realidade, viu, irmão Assis? É algo real. Não dá para fugir desse dia, irmãos. Vamos abrir lá também em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Agora, pois, permanece estes três:
fé, esperança, amor. Mas o maior deles é o amor. De acordo com o relato bíblico, a situação dos ímpios é de separação total de Deus. A fé, a esperança e o amor que sempre permanece para nós, faltarão naquele ambiente. No inferno nem vai ter fé, nem mais esperança e nem mais amor, irmão. Veja a oportunidade de, na atualidade, nós praticarmos esse texto, 1 Coríntios 13, verso 13. Fé, esperança e amor. Veja de que nós ainda iremos usufruir ao lado de Deus. Mas no ambiente dos ímpios, não terá fé, nem mais esperança de sair daquela situação, e nem mais amor. O repouso do qual desfrutaremos nunca estará à disposição deles, nem a alegria e a paz que o nosso Senhor concede àqueles que creem na sua palavra. Também um lugar de solidão, excluído da comunhão de Deus, e a amargura e o ranger de dentes, bem como a sua natureza caída e imutável, impedirão a comunhão com os outros. A situação é tão crítica e é uma realidade tão atual no inferno, irmão, que não terá comunhão. As pessoas não terão as condições de se comunicar uma com as outras, porque a tristeza é eterna, irmão, o ranger de dentes, o fogo abatendo aquelas almas. Não será um lugar de comunhão, irmãos. Então vemos aqui o estado final dos ímpios. Agora vamos para algo melhor, né? O estado final dos justos. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, olha que maravilha de Deus. Criou Deus o céu e a terra. Olha, irmãos. Veja que há um céu, a Bíblia é verdade, irmãos. Deus criou o céu e a terra, imerso. Então, pela Bíblia, pelo Gênesis capítulo 1, dá para nós entender, Joninhos, que existe o céu. Existe um lugar melhor para nós vivenciarmos. Aleluia, Jesus. Obrigado por tu construir o céu também. Obrigado por também tu construir uma terra para que nós venhamos, diante dessa corrupção, se comportar como verdadeiros cristãos, como pessoas que servem realmente a tua palavra. Obrigado, Jesus. Agora eu peço aos irmãos também para abrir lá em Lucas, capítulo 15. Glória a Deus. Lucas capítulo 15, verso 18. Do verso 18 ao 21. Eu me levantarei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o avistou. Encheu-se de íntima compaixão. E correndo lançou os seus pescoços e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Aleluia. Veja que arrependimento verdadeiro, irmão.
Veja que reconhecimento este filho pródigo. Saiu, foi contra o seu pai, quis vivenciar, irmã Fernanda, os seus desejos, as suas vontades, quis fazer aquilo que estava no seu coração. É isso que eu quero fazer, então eu vou fazer. E é isso que está acontecendo no dia de hoje. A palavra é pregada, a palavra é anunciada, Deus usa os instrumentos que tem nas suas mãos, mas as pessoas querem fazer os seus próprios desejos, elas querem, Emerson, construir o seu caminho, o seu próprio caminho, e estão esquecendo de que tem um caminho certo e verdadeiro, que é o caminho com Cristo. Ele saiu. Esse é o verdadeiro arrependimento, a confissão do seu pecado, o arrependimento genuíno e a humildade por causa do pecado. Tomar a decisão de se arrepender não é suficiente, a pessoa deve se arrepender verdadeiramente e seguir nos atos das palavras e ações para ser honrado por Deus e pelos homens. Tem que ser verdadeiro, irmãos. As pessoas hoje, irmã Fernanda, elas choram, elas se deleitam, derramam todas as lágrimas que têm, mas voltam a fazer aquilo que está no seu coração de novo, Emerson. Não se arrepende verdadeiramente. Esse filho demonstra o seu arrependimento verdadeiro. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais nem digno de ser teu filho. Me torna como um empregado, igual aos teus. É esse reconhecimento que o Senhor quer, irmãos, de nós. Porque a Bíblia diz que nós iremos pecar até a volta de Jesus. Mas veja que tem Jesus de braços abertos e esperando nós se arrependermos verdadeiramente. Como esse filho pródigo se arrependeu diante do seu pai. Então Jesus pega essa parábola e faz uma ilustração para nós nessa noite. Olha onde o pecado está levando as pessoas, irmãos. Não deu certo fazer as suas próprias realizações. Para esse filho não deu certo, Daphne. Ele viu que era melhor se arrepender enquanto era tempo. Olha como o Pai, olha como Jesus nos recebe, irmão. Olha a ilustração dessa palavra. Olha como o Pai recebeu esse filho. O Pai correu, abriu os braços e recebeu o seu filho. Festa. Você acha que nos céus é diferente, irmão? Quando um pecador se arrepende? É não, irmão. É festa no céu, é adoração. Quando o filho se arrepende dos seus pecados, dos seus atos. Aleluias. Peço aos irmãos para abrirem também lá em Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 9. Olha a oração que Deus nos ensina. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha que morada. Quando essa oração de Pai nosso que estás no céu, há uma morada lá, irmãos. Há uma morada esperando aqueles que creem na palavra do Senhor, irmão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Existe aqui, irmãos, um céu. Existe uma morada para nós. Peço aos irmãos também, são muitos textos para serem abertos. Lá em João, João capítulo 14.
verso 1 ao 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e preparar-vos um lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Já conheceis o caminho para onde eu vou. Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como poderemos conhecer o caminho? Jesus respondeu-lhe: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém não vai ao Pai a não ser por mim. Tomé não conhecia o caminho. Jesus, tão sábio nas suas palavras, onde ele diz: Tomé, eu sou o caminho. Se tu quer ir aos céus, ao Pai, primeiro tu tem que vir a mim. Eu sou o caminho. Deus é maravilhoso, irmãos. Aleluias. Deus tem sido muito maravilhoso com nós, irmãos. Deus tem falado a todo instante a nós. Há várias maneiras de notar a condição futura dos justos. A mais comum, obviamente, é o céu. As palavras para o céu no hebraico, no grego, chamaim ou Uranus, são empregadas basicamente de 3 maneiras para designar o universo inteiro, uma perspectiva cronológica como um sinônimo de Deus e para designar uma morada de Deus. Segundo a Bíblia, o céu será caracterizado pela remoção de todos os males, estando com as pessoas. Deus limpará os seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras são passadas. Isso aqui vai passar, irmãos. Teu choro, a tua dor, a tua lágrima, a tua lamentação, as tuas dificuldades, os obstáculos que têm se levantado, as lutas para ser um cristão na atualidade, as perseguições que às vezes nós enfrentamos, as palavras que são direcionadas segundo a Bíblia, a verdade de Deus vai passar, irmãos. Está aí, Apocalipse 21, verso 4. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Vai passar, irmão. As lutas vêm hoje, amanhã elas vão embora. A dor que você sente, seja ela na alma ou no seu corpo físico, não irá mais existir segundo a palavra de Deus, segundo essa verdade que Apocalipse está falando. Não apenas as aflições, mas também a própria fonte do mal não irá mais existir. Aquele que nos tenta para o pecado será condenado eternamente. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados. Se ele nos atormenta no dia de hoje, irmão, serão eles atormentados para todo sempre. A presença de Deus, perfeitamente santo, e do Cordeiro sem mácula, significa que no céu não haverá pecado ou mal de espécie alguma. Sabemos relativamente pouco sobre as atividades do reino do céu,
mas há uns poucos lampejos do que será a nossa existência futura. Uma qualidade de nossa vida no céu será o descanso, irmão. Ah, Jesus, aquele dia irá chegar. Um dia iremos descansar de tudo que nós estamos enfrentando hoje, segundo a Tua palavra, Senhor. Há um preço a se pagar enquanto ainda estamos nessa terra. Há lutas para ser vencidas. Há obstáculos para serem derrubados, Senhor, porque Tu terá para nós descanso eterno. Aleluias. Hebreus, verso 3, capítulo 3, verso 11 ao 18. Abri aqui na minha Bíblia, Hebreus, verso 3, versículo 11 ao 18. Assim jurei a minha ira, não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai vós uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, de retivermos firmemente no princípio na nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como provocação, porque tendo alguns ouvidos, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com que se indignou por 40 anos, não foi porventura os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. Jesus tira o povo do deserto, mas veja, pela sua falta de obediência à palavra do Senhor, teve que passar 40 anos. Veja que hoje, irmão, as pessoas não conseguem crescer em Cristo Jesus, porque não querem obedecer a palavra do Senhor da forma correta e certa. Jesus tira um povo, vai dar abundância para aquele povo, e o povo começa a contestar. Aqui, mais uma vez, Paulo alerta os irmãos cristãos, com o exemplo dos fracassos de Israel no deserto. Eles foram retirados do Egito com a completa certeza de bênçãos. Aleluia, Jesus. Prosperidade e descanso eternos. Por causa do seu pecado e incredulidade, perderam as bênçãos prometidas, morreram no deserto, foram retirados de Deus. Paulo afirma claramente que os cristãos nascidos de novo são salvos. Também pode voltar a um estado maligno e de incredulidade. Veja, irmãos, afastando-se do Deus vivo e terem seus corações endurecidos pelo engano do pecado, sendo assim retirados de Deus e consequentemente se perdendo. Estava falando com a irmã Fernanda sobre a apostasia. Verso 12, a parte B, ó. 7 estágios de apostasia. Aqui, irmãos. Recusa-se ouvir a Deus. As pessoas parecem que já têm um conhecimento tão grande, irmã Fernanda, que o culto de doutrina
É melhor vir no culto da vitória receber a vitória, né, irmão? Como é que eu vou receber a vitória se no culto de ensino, que é para me aperfeiçoar o meu conhecimento na palavra de Deus, eu não estou, irmão? Mas na quinta eu quero a vitória, irmão. Como poderá acontecer, irmão? Aqui é onde nós temos base, firmamento, preparação para enfrentar a realidade que está aí hoje. É aqui no culto de ensino. São verdades vindo da parte de Deus, nos preparando, irmão, para o que há de vir, o que há acontecer, o que nós iremos passar. Primeiro, recusa-se ouvir a Deus. Está lá no versículo 7. Endurece o coração por causa da recusa de ouvir e obedecer a Deus. A incredulidade como consequência do endurecimento do coração contra Deus, versículo 12. Afasta-se do Deus vivo. Clara oposição a Deus para provocá-lo e tentá-lo. Peca habitualmente, tem vida desregrada e prática flagrante violação da lei de Deus. Apostasia. Toda a fé em Deus, em sua obra redentora, é descartada, sem esperança de arrependimento, porque já foi e não possui mais fé nenhuma. Nós vemos isso na atualidade, irmão. Eu não falo só da nossa igreja, onde nós estamos congregados. É a atualidade real, irmão Assis. É a realidade. Isso é o que a Bíblia vai relatando na palavra, em versículos, em contextos. O que está passando. O que as pessoas estão vivenciando. Como está sendo o comportamento de alguns cristãos da igreja do Senhor. É uma atualidade geral, irmãos. Mais uma prova de que esta palavra é dirigida aos cristãos. Sabemos relativamente pouco sobre as atividades, como eu já falei. O descanso, tal como o termo de empregado em Hebreus, não é um mero cessar das atividades, mas a experiência de alcançar um alvo de importância crucial. Assim, há referências frequentes e peregrinação pelo deserto na rota para o descanso da terra prometida. Um descanso semelhante aguarda os crentes. O céu, portanto, será o encerramento da perseguição do cristão na terra. O fim da luta contra a carne, o mundo e o diabo. Haverá trabalho a fazer, mas isso não implicará a luta para superar forças contrárias. São lutas, irmãos. Enquanto nós estivermos nessa terra, temos que estar disposto. Tem dias que não é fácil eu chegar aqui, irmão. Deus sabe do que eu falo. Tem dias que não vem vontade de ler a palavra de Deus. Tem dias que eu não consigo. Tem dias que eu sou mais ativo, irmão. Tem dias que eu consigo decifrar um texto mais rápido. Tem dia que eu tenho dificuldade. São lutas interiores dentro de mim. São lutas que nós passamos como igreja do Senhor. Mas eu entendo, irmão, na atualidade de hoje, o que eu estou vivendo, quando eu busco, vem sobre mim um conhecimento que eu não consigo nem decifrar, irmãos. Falo da minha pessoa. Jesus, será que é isso mesmo, Pai? São tantas, tem momentos, irmão, que são tantas informações que tem coisas que eu não consigo nem colocar de informações que vêm do Espírito de Deus sobre a minha vida, relatando coisas, palavras. E quando eu estou assim, eu vejo que sobre mim tem uma fortaleza maior, irmão. Eu enxergo aqui essa igreja já cheia. Tem dia que eu chego aqui, eu já vejo pessoas sentadas. Tem dias que eu fico triste por ver a dificuldade de alguns chegarem. Mas quando a palavra está sobre mim, quando eu tenho uma busca intensiva, irmãos, isso aqui parece que eu estou no céu, irmão. É.
Tem que ser prazeroso, irmão, no nosso coração. Se nós não fizermos para o Senhor com prazer, com alegria, vai se tornar peso um dia. Vai chegar um dia que eu não vou conseguir, vou desistir, porque está se tornando um peso. Mas quando vem dentro de nós uma alegria que vem do Espírito Santo, isso aqui é feito com amor, irmão, com alegria. E quando nós trabalhamos dessa forma e entendemos que tem um reino preparado para nós, entendemos que tem uma realidade para aqueles que são justos, buscam todos os dias, cometem falha e defeito, mas tentam se consertar, se arrependem dos seus atos e buscam o verdadeiro perdão da parte do Senhor. É assim a caminhada do cristão, irmãos. Então esse é o estado final dos justos. A vida eterna é a existência em Deus e com Deus para sempre. A morte eterna é a existência fora de Deus e diferente de Deus para sempre. O inferno da alma será descobrir que a vida só é vida em Deus e com Deus, e ter que assumir uma eterna existência exilada dessa condição desprezada na história. É forte, irmão, isso aqui. A vida eterna é a existência de Deus e com Deus para sempre. A morte eterna é a existência fora de Deus e diferente de Deus para sempre. O inferno da alma será descobrir que a vida só é vida em Deus, e ter que assumir uma eterna existência exilada dessa condição desprezada na história. Realidades, irmãos. São coisas que irão acontecer ainda. Então vamos se firmar, irmãos. Nós temos a oportunidade de colocar em prática a fé, a esperança, o amor. Às vezes praticamos amor, irmão, e recebemos patadas. Isso é realidade, irmão. Isso é no mundo inteiro, MS. Recebi mensagens, são muitas coisas que você passa, né, dentro na sua vida pessoal, particular. Recebi umas mensagens do meu patrão, estava até na live, né, MS? Para entregar um serviço no próximo dia. E assim que eu chego na empresa, a primeira coisa que eu ouço do funcionário é que ele disse que não vai entregar, mano. Aí fica difícil, tu tenta se segurar como cristão, irmão, para não dizer nada. Para não devolver aquilo que tu está ouvindo. Poxa, meu irmão, tu é empregado, tu tem um emprego. E tu quer fazer aquilo que tu quer? Meu patrão disse assim: Diogo, sabe como é que nós conseguimos ganhar outra pessoa com silêncio? Então pronto, meu querido, se está vindo da sua parte como patrão, então eu vou ouvir, vou ficar no silêncio para ver se eu ganho eles para perto de mim. Mas como encarregado de uma fábrica, ouvir isso de um funcionário não é muito fácil. Pô, meu irmão, se tem que entregar, vem o nosso salário, o recurso para tu trazer dentro da tua casa, tu não quer fazer? Então pronto, meu filho, obrigado pela direção de Deus que você está me dando. Eu vou ficar calado agora. Vou fazer o meu, se o cara não quiser fazer, aí você se entorta aí com ele. É difícil, meu irmão, a nossa caminhada como cristão. Vem afrontas, vem lutas, não é muito fácil. Mas nós temos que se agarrar na promessa, irmão, assim. Ai, naquele grande dia usufruir de um reino tão maravilhoso. Só não sentir mais dor e nem receber afronta, Jesus é muito bom. Só em não ter que pensar em devolver o que eu ouvi, Jesus é muito bom. Então é melhor se agarrar nas tuas promessas mesmo, irmãos, nas promessas de Deus. Ai, Jesus, vai ser muito maravilhoso aquele dia. Só que não ter para ir e ter que ir para o hospital, irmã, assim, sentindo dor, irmã, assim. Ai, Jesus, uma dor de cabeça, uma dor de dente. Muito obrigado, Jesus. Vou me agarrar nas tuas promessas mesmo.
São muitas lutas, irmãos, enfrentadas como cristão. É na sociedade, é dentro do templo do Senhor, é na rua que nós moramos, é no trabalho, é enfrentando as dificuldades dentro da nossa própria casa, vendo parente doente, passando por situações. É muito difícil, irmãos. Mas a promessa de vida eterna que nós temos que se agarrar, irmãos. Tudo vai passar, Jonis. Tudo vai passar. Então eu encerro aqui, irmãos, tema de hoje, que é vida eterna. Espero que a igreja do meu Senhor possa ter compreendido, entendido a palavra do Senhor. Convido aqui o Emerson, vamos adorar mais uma vez ao Senhor, vamos ficar de pé. E após o louvor, o Emerson encerra